Boa noite para você que está em casa, boa noite para você que está aqui na igreja, para o esposo que está assistindo aí, minha irmã, que eu não sei se conseguiu assistir, e que a graça de Deus mais uma vez nos cubra. Nós já passamos da metade da semana, né? Faltam mais 2 dias para a gente encerrar, e nós estamos conversando sobre essa restauração, sobre essa possibilidade, porque a ideia de restauração na nossa vida é sempre uma possibilidade, porque para que ela se concretize, a gente precisa dar espaço. E a gatinha que teve aqui no momento das crianças estava exatamente antecipando, já fazendo uma prévia do assunto de hoje. E ela falou exatamente sobre Pilatos. Eu quero ir com vocês lá para o livro de João, capítulo 18. Livro de João, capítulo 18. E enquanto você abre, vou pedir mais uma vez que você pense naquele pedido de oração que você tem, porque nós vamos orar agora mais uma vez pedindo a bênção do Senhor, a misericórdia dEle para nós nessa noite, porque o tema dessa noite, restaurados pela verdade. Como eu disse ontem, não apenas as pessoas que nunca aceitaram a Cristo precisam de restauração, mas mesmo os cristãos. Todos nós, todos os dias, precisamos de restauração. Em alguma área da nossa vida, seja na área financeira, na área espiritual, na área emocional, na área dos nossos relacionamentos, a gente precisa de restauração. E eu vou pedir a você para pensar nesse pedido de oração que você tem. Pode ser por você mesmo, não tem problema, mas pode ser por uma outra pessoa. Então, pega esse pedido aí e apresenta ao Senhor agora. Pai Santo e Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, nós te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, porque o Senhor é aquele que nos sustenta com destra fiel. E depois, Senhor, queremos apresentar diante de Ti esses nossos pedidos de oração, Senhor. O que nós temos aqui na nossa mente, dentro de nós, queremos apresentar diante de Ti, Senhor, o dia que nós tivemos. Para uns pode ter sido muito corrido e estressante, como foi o meu, para outros pode ter sido um pouco mais calmo e tranquilo. Para alguns foi agonizando em cima de um leito, Senhor, ou mesmo dentro de suas casas. Para outros foi dia de luto. Dia de tristeza, Senhor. Mas pedimos que as Tuas misericórdias, as mesmas que se renovam para nós a cada manhã, sejam estas mesmas misericórdias a nos renovar agora, Senhor, de dentro para fora. E a nos dar certeza de que os nossos pedidos serão atendidos diante de Ti conforme as Tuas muitas misericórdias, conforme a Tua vontade, conforme a Tua sabedoria. Porque para nós, Senhor, não há nada que possa garantir ou assegurar o nosso futuro, a nossa salvação. Mas para Ti nada é impossível. Unge, Senhor, nosso coração, os nossos lábios, os nossos ouvidos agora nesse momento. Unge os enfermos também, Senhor. Não apenas os do corpo, especialmente, Senhor, os enfermos da alma. Nas suas emoções, nos seus sentimentos e aqueles, Senhor, nas suas dúvidas e crises espirituais. Tem piedade e misericórdia. Nos ajuda agora no abrir da Tua palavra, no meditar da Tua palavra, Senhor. Porque nós precisamos, mais uma vez, entender dessa Tua graça, dessa Tua misericórdia, que quer nos restaurar agora, mais uma vez, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém, Pai. Ontem nós vimos sobre Pedro, nós vimos que sempre há oportunidade. Misericórdia, porque a gente quer que as pessoas
nos aceitem, nos respeitem e nos entendem nas nossas falhas. E hoje a gente entra no tema da verdade. Se algumas pessoas precisam ser restauradas, como Pedro, em suas falhas, em seus erros e seus tropeços, e a gente viu ontem que todos nós somos, em algum momento, ou em vários momentos da nossa vida, ou seremos ainda em vários momentos da nossa vida, Pedro, falhando e precisando de restauração todos os dias. Hoje nós vamos ver que, de alguma forma, ou em muitas formas, em algum momento da nossa vida, ou talvez no atual momento, no presente momento, ou quem sabe daqui a mais um tempo, nós seremos como alguns personagens que veremos aqui agora e precisaremos de restauração como eles, de restauração da verdade. João, capítulo 18, verso 34. Acredito que você localiza fácil aí. É super curtinho, bem curtinho, perdão, verso 37, só para não ficar extremamente curtinho. No verso 37, João, descrevendo aí Jesus sendo interrogado por Pilatos, ele faz uma última pergunta, repetitiva. Então você é o rei dos judeus? É o Senhor, e Jesus responde para ele, é o Senhor que está dizendo que eu sou rei. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está ao lado da verdade, ouve a minha voz. E no verso 38, Pilatos então faz uma pergunta intrigante e fatal para ele. O que é a verdade? Ele pergunta para Jesus. Por que eu disse fatal? Porque aquela foi a última vez que Pilatos viu a Cristo. E quando ele vir de novo, Apocalipse capítulo 1 diz que quando Pilatos e todos aqueles que interrogaram Jesus naquele dia, que acusaram Jesus, que julgaram Jesus, ressuscitarão para ver o Rei dos Reis voltando nas nuvens dos céus, para não terem dúvida nenhuma de que eles condenaram à morte o Filho de Deus. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa, que Pilatos, Herodes, Anás, Caifás e todos os outros demais aqui, líderes judeus e o sinédrio inteiro, que eram juízes da época, todos eles são representativos nossos, todos, que em algum momento julgamos a Jesus e o condenamos de novo à cruz. Mas como assim a gente julga ou condena? Com as nossas atitudes. Eles condenaram Jesus com as atitudes deles, com as mentiras deles, com as invenções deles, com os falsos testemunhos deles. Portanto, quando a gente mente, quando a gente acusa falsamente, quando a gente quebra a lei de Deus, a gente está fazendo de novo a mesma coisa que eles fizeram. Crucificando de novo o Filho de Deus. Porque foi exatamente por conta dessas nossas atitudes, dos nossos pecados, de quebrar a lei de Deus, que Jesus precisou vir ao mundo. Logo, quando eu peco, é como se eu estivesse de novo crucificando o Filho de Deus. Isso é metafórico, porque Jesus morreu de uma vez por todas. Mas isso é símbolo também de um desprezo, às vezes, e de uma não valorização daquilo que foi feito por nós, daquilo que é muito importante. Quer ver como as coisas incomodam a gente? Quando alguém não valoriza alguma coisa que você fez por eles, quando a pessoa não diz, ao menos, obrigada, a tendência nossa é comentar aquilo, você não percebeu? O cara não teve coragem de dizer obrigada. Da próxima vez não faço mais, porque parece que é obrigação nossa. Olha como a gente quer que as pessoas reconheçam aquilo que a gente faz por eles, por elas. E por que com Deus seria diferente? Por quê? Porque Deus é Deus e tem a obrigação de entender absolutamente tudo? É exatamente porque Ele é Deus, que Ele não tem obrigação de absolutamente nada. Tudo que Ele faz livremente, não porque se sente obrigado a alguma coisa. Nós somos escravos do reconhecimento dos outros. Pilatos servia ao governo romano. Ele era governador, mas ele era submisso a César. Ele tinha que prestar contas.
Pilatos, como foi contado na história infantil aqui, lá no livro de Mateus, capítulo 27, já tinha sido alertado por Cláudia, sua esposa. Diz a tradição que a esposa dele se chamava Cláudia. Enquanto ele estava julgando Jesus, Cláudia chama um servo que vai até a presença de Pilatos, porque a mulher mesmo de governador não tinha essa autoridade. Manda um recado muito urgente para ele e diz assim: não toque nesse homem, não se meta com esse homem, porque essa noite em sonho eu sofri demais por causa dele. Deus estava mandando o último recado para Pilatos. E Pilatos ainda tem a audácia de dizer assim: você não sabe que eu tenho o poder para te condenar à morte ou para te soltar? Não sabemos nós que nós temos o poder de exaltar o nome de Deus aí no mundo ou de envergonhá-lo? Temos. Porque Pilatos tinha o poder nas mãos para envergonhar a Cristo ou para exaltar a Cristo? Ele escolheu envergonhar a Cristo. Nós temos o mesmo poder, num contexto diferente. Nós somos governadores, mas temos o mesmo poder de exaltar ou de envergonhar o nome de Deus. Esse poder nos é atribuído, chamado livre-arbítrio. E Jesus, nesse último encontro com Pilatos, deixa ele com uma pulga atrás da orelha e olha só, eu vim para falar da verdade. Pilatos, foi para isso que eu nasci. E ele então interroga: o que é a verdade? Essa pergunta de Pilatos é uma pergunta que atravessa os séculos, mas é uma pergunta que rasga a modernidade nossa aqui, depois da década de 60 principalmente, e é a cara da nossa época, do mundo em que nós vivemos. Jesus naquele dia queria restaurar não apenas Pilatos, mas também todo o sinédrio, todo o povo que estava julgando e condenando ele. O sinédrio era composto por 70 pessoas, saduceus, fariseus, sacerdotes, rabinos, juízes, enfim, essas pessoas, esses 70 se assentavam, acho que um mosquito pousou aqui, se assentavam nas cadeiras para julgar. Eles eram os juízes da época. E Jesus então se apresenta diante de Pilatos e deixa ele com uma pulga atrás da orelha: eu vim apresentar a verdade. O nosso mundo hoje é um mundo que vive em busca da verdade. Vive em busca de restauração. Salvo engano, no domingo ou foi na segunda-feira nós falamos sobre religiões orientais e a questão do sofrimento. As religiões orientais entendem que o sofrimento é necessário para que haja uma restauração, uma renovação, um processo todo desse jeito, e que a gente precisa passar por isso. E as religiões orientais relativizam tudo, deixa o estilo de vida livre para você viver, desde que você se encaixe nesse estilo de vida, de modo que você respeite a natureza, as pessoas ao redor, então você vive tranquilamente suas crenças e tudo mais. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revelou que 72% dos adultos e dos adolescentes de modo geral, e aqui nós temos os adolescentes, que 72% deles não acreditam mais em uma verdade moral e espiritual absoluta. – 72% não acreditam mais em uma verdade absoluta. Isso nos Estados Unidos. E não pense que essa realidade é diferente daqui do Brasil. Não. Principalmente para os adolescentes que estão aqui, por exemplo, que ainda não encararam a academia, né, a faculdade, a universidade. Para aqueles que já estão, sabem, mas todos nós aqui sabemos, convivemos e vivemos num país em que também a verdade absoluta já foi relativizada. A sua religião é a sua religião, seu Deus é o seu Deus, o meu Deus é o meu Deus, e a gente vive bem assim desde que você não tente atrapalhar a minha crença, nem impor a sua crença a mim, e nós nos adaptamos a isso. O que é a verdade? A verdade é aquilo que você comprou para você, que você abraçou para você, e desde que você respeite o outro, o direito do outro, acabou, filho. Essa é a sua verdade, viva de acordo com a sua verdade. Nós ouvimos respostas assim também, só que não é assim que a Bíblia diz, não. Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Simples assim, acabou. É óbvio que a gente não pode impor isso às pessoas, mas para nós que cremos, existe uma verdade absoluta e ela se chama Jesus Cristo. Acabou. Creiam eles ou não, há uma verdade absoluta e é a única verdade que restaura. A única que restaura.
Se você olhar para trás e fizer uma retrospectiva da tua vida, e mesmo os adolescentes que não têm tantos anos assim de vivência, tantas experiências assim na vida, mas é só a gente fazer uma retrospectiva para a gente saber onde estivemos, de onde Deus nos tirou e como estamos agora. Quem era eu medindo rua acima, rua abaixo, empinando uma pipa, com um passarinho, coitado, preso na gaiola, correndo atrás de bola, né, aprendendo coisas na rua. Quem sou eu hoje? Quem sou eu aqui cantando? As garotas que cantaram aqui poderiam muito bem escolher estar em qualquer outro lugar, numa esquina aí, batendo papo, enfim, jogando conversa fora, desalimentando o intelecto, né? Porque quando a gente põe lixo para dentro, a gente está desalimentando o intelecto. Mas elas escolheram estar aqui. Elas compraram essa verdade que foi apresentada por alguém, talvez pela família, de tradição, ou tomaram um estudo bíblico, mas compraram essa verdade. E a gente espera que essa verdade guie e conduza até as mansões celestiais. Eu espero que você diga amém, que eles aqui também digam amém. Porque a única coisa que vai nos assegurar a salvação é a verdade absoluta. É verdade que a gente tem que respeitar o homossexual. Claro que temos, é obrigação moral nossa, porque Jesus respeitou. Se a gente pensa que não havia homossexuais na época de Jesus, nós estamos enganados. A homossexualidade vem bem antes de Jesus. Sodoma e Gomorra é um grande exemplo disso. Séculos, 3.000 anos antes de Cristo. Sodoma e Gomorra já estava lá como exemplo para isso. Havia sim, havia prostitutas. Não havia ninguém torcendo para Flamengo e Vasco. Havia torcida para outras coisas. Havia uma divindade, um leque de divindades para se adorar, é claro que havia. Portanto, já naquela época, a adoração também era relativizada. Aliás, desde que Eva pecou lá no Éden, as coisas passaram a ser relativizadas. Porque quando Satanás falou assim, Eva, dá uma chegadinha aqui. A primeira coisa que ela deveria ter percebido, né, assim, se dado conta é, animal não fala, tem alguma coisa estranha aí. Né? Aqui não é desenho do Walt Disney. E aí, ela encantada, é o que a Ellen White chama de terreno encantado de Satanás, é quando a gente para, como Pedro parou ontem na roda dos escarnecedores, para a gente ficar ouvindo ou dando ouvidos àquele professor de faculdade. E agora eu digo para todos os adolescentes que estão aqui, se vocês não tiverem segurança da fé que vocês professam, com menos de uma semana na UESC ou qualquer outra faculdade, ou você em casa, eu posso lhes garantir de que vocês chegam em casa balançados. Você chega em casa assim, duvidando de tudo. Você chega em casa transtornados, chorando inclusive. Porque há professores que vão esmagar com requintes de crueldade e vão esmagar usando a própria Bíblia. Uma garota de uma outra igreja aí me mandou uma mensagem uma vez, ano passado, Lisa, bem no auge da pandemia. Você tem livros que não é de Ellen White para eu ler? Eu falei assim, tenho. Não tenho tantos, mas tenho. É porque eu fico com medo assim de ler e eu sair da igreja, eu me perder. Na hora, né, como era a mensagem, eu dei uma risadinha assim, mas depois eu parei de rir, fiquei pensando assim, eu falei, gente, que geração a gente está criando? Que adolescentes, que jovens nós estamos saindo dos 16, entrando nos 18 anos, entrando na faculdade, com que cabeça? Que eu tenho medo de ler um livro e me perder. Que garantia, que segurança de salvação, que verdade é essa que eu abracei, que eu fico com receio de entrar na faculdade e achando que vou me perder. Que geração é essa que nós estamos convivendo, crescendo, em que assim, a roupa é o que eu quero, é o que eu escolho, é do jeito que eu quero, ninguém manda em mim, ninguém compra, ninguém faz, ninguém fala, meu corpo é meu corpo e acabou, meu corpo, minhas regras. Tem um monte de crente comprando essa ideia feminista que é satânica. E eu não estou aqui, tá, dizendo que homem tem poder de fazer qualquer coisa sobre o corpo da mulher ou falar qualquer besteira para a mulher, de jeito nenhum. Vale sempre a máxima que Deus usou para Caim. Seu desejo vai ser contra você, mas você tem obrigação de controlar os seus desejos. Foi isso que Deus disse para Caim antes que ele matasse Abel. Porque Deus disse assim, Caim, o mal, a morte, a desgraça está batendo na porta do seu coração, fazendo morada, porque a palavra lá, o verbo lá é jazer. Sabe o que é jazer? Está enterrado na porta do seu coração. O mal está enterrado no seu coração.
Seu desejo é contra você, mas cabe a você dominá-lo. Deus deu esse alerta, e esse alerta serve para os homens e serve para as mulheres. Nós vivemos num mundo feminista, nós vivemos também num mundo machista, nós vivemos num mundo de verdades relativas. Mas quando a gente está fundamentado na palavra do Senhor, os 10 mandamentos serão sempre os 10 mandamentos. Sempre. O não comer carne de porco vai ser sempre não comer carne de porco. Alguém disse uma vez assim, ó, não fala nada, nem pergunta. A gente estava indo comprar cachorro quente. Eu nem lembro se eu comprei na época, porque eu sempre tive meio um pouquinho assim de nojo de salsicha, tá? Às vezes comia, às vezes dava uma olhada assim. Eu não lembro se eu comi naquela... Não, na época a gente pegou, acho que eu peguei uma bará. Mas aí ele escolheu um cachorro quente, e aí ele olhou para mim e falou assim, Lisa, nem pergunte nada. Porque eu quero comer com consciência tranquila. Eu não quero nem saber se tem porco ou se não tem. Não pergunte. Porque assim eu como com a consciência tranquila. Você não come com consciência tranquila. Quando você diz, eu nem vou perguntar, porque eu não quero que a minha consciência pese, você já está com a consciência pesada, filho. É claro que está. Porque você sabe que ali fatalmente tem. Ninguém se preocupa em estar comprando salsicha de frango ou presunto de frango. Olha que eu estou falando de coisas básicas. A salvação não é pelo frango, pelo peru, pela soja, por nada disso. A gente está falando de regrinhas simples aqui, que a gente quebra sem a menor dor na consciência. E Jesus me disse que se eu for fiel no pouco, eu também serei fiel no muito. E se eu for fiel numa verdade muito simples, eu vou conseguir ser fiel em todas as verdades de Gênesis a Apocalipse. Quando eu relativizo as coisas, quando eu digo que o meu corpo tem as minhas regras, eu estou dizendo, Espírito Santo, não. O meu coração te pertence, mas o meu corpo, eu faço dele o que eu quero. Eu ponho qualquer lixo aqui dentro, eu compartilho qualquer porcaria nas minhas redes sociais. A minha foto de perfil vai ser qualquer uma. Eu conheço algumas pessoas que assim, eu fico com vergonha, às vezes, de olhar a foto de perfil de algumas pessoas. Principalmente quando são casadas. Porque é de envergonhar, deixa a gente sem graça. Eu, mulher, fico sem graça, eu imagino os homens crentes olhando. Fica difícil. Porque a gente vai relativizando as coisas. Não é o meu corpo as minhas regras. O meu corpo é templo do Espírito Santo, portanto as regras são do Senhor. E isso vale para homem e vale para mulher. Vale para aqueles garotos que gostam de ficar se exibindo. Para aqueles garotos que acham que vestir qualquer roupa, vestir qualquer coisa ou falar qualquer coisa para uma mulher, não tem problema nenhum. Para aqueles garotos, para aqueles homens que não falam qualquer coisa, mas pensam tanto lixo que às vezes eles mesmos têm vergonha. Algumas pessoas se casam ou vêm para a igreja, elas não são mais virgens fisicamente falando. Mas há pessoas dentro da igreja que são virgens fisicamente falando, mas são completamente promíscuas e depravadas em suas mentes. São mais impuras do que aqueles que vieram de fora, que tiveram uma vida pregressa. Porque as suas mentes, o Espírito Santo tem vergonha de ler o que se passa na mente. Isso são pensamentos retroalimentados pelo lixo que a gente consome. Pelo que a gente põe aqui para dentro, e aí a gente relativiza a verdade. O Zygmunt Bauman morreu já tem acho que uns 2 ou 3 anos, o Bauman, sociólogo, descendente de judeu, sociólogo polonês. Ele que escreveu uma série de livros tratando de liquidez, tempos líquidos, amor líquido, a modernidade líquida, o tão falado pelo Rodrigo Silva. E o Bauman disse assim, hoje, no livro Modernidade Líquida, hoje, os padrões e configurações não são mais dados e menos ainda autoevidentes. Ou seja, hoje não existe mais padrões e regras que são estabelecidos e que são claramente evidentes. Não. Hoje as coisas são totalmente líquidas, as relações são líquidas, os conceitos são líquidos e, portanto, chocam-se uns com os outros. São conflitantes e desprovidos de qualquer coisa que imponha um respeito e um limite, do tipo assim, hoje você faz as suas regras do jeito que você quer, hoje você, inclusive, pode moldar um Deus que se encaixe perfeitamente no seu estilo de vida. Ouvi uma garota ano passado, bem próxima a mim, dizer assim, esse negócio de crente, tô fora, quero ninguém dizendo o que eu devo usar, o que eu não devo usar, o tamanho da minha roupa, não, isso aí não é para mim, não. Ela falou muito alto no meio da rua, não estava falando para mim, estava comentando com uma colega dela. Mas, assim, na hora, eu ri por dentro, né? Assim, eu falei, nossa, a gente
pensa que pode usar qualquer coisa, e de fato podemos, mas a gente acha que usar qualquer coisa não dá ao outro o direito de nos dizer qualquer coisa. Dá. Tanto dá que as pessoas falam qualquer coisa. As mulheres vão falar qualquer coisa de você e os homens vão lhe dizer qualquer coisa. Esse negócio de que a mídia vive dizendo aí que homem não tem direito, filho, não importa se tem ou se não tem. Ele vai falar e acabou. Palavra dita não volta atrás. É igual a flecha lançada e a oportunidade perdida. Foi dito, foi lançado, perdeu a oportunidade, acabou, não volta atrás. Você já ouviu, sua reputação já foi manchada. Esse negócio de eu não quero ninguém mandando em mim, pelo menos ela é muito autêntica, né? Eu não quero ninguém mandando em mim. É mais autêntica do que muitos de nós que vivem sob uma capa de falsa santidade ou hipocrisia, como os fariseus que se reuniram para julgar e condenar Jesus, que inventaram, inclusive, acusações falsas contra Jesus para convencer e intimidar Pilatos, porque eles tiveram ousadia de intimidar Pilatos. Nos dias atuais, as relações entre os indivíduos na sociedade, esse é o Bauman dizendo, entre os indivíduos tendem a ser menos frequentes e menos duradouras. Essa é uma outra verdade que foi jogada por terra também. Pilatos perguntou o que é a verdade. Em que nós precisamos ser restaurados na verdade? A verdade absoluta de Deus para as nossas famílias ainda hoje é homens, esposos, sejam homens. Assumam a responsabilidade de vocês. Porque há homens que são tão bananas que irritam a gente e a mulher tem que tomar o controle de suas casas. Homem tem que ser homem e assumir o seu papel de homem. E não é homem machista, é homem cristão. Tem que refletir a glória de Deus. Tem que ser de fato o cabeça. Quer que sua esposa lhe respeite, seja homem respeitável. Quer que a sua esposa lhe dê honra, seja um homem honrado. Quer que seus filhos lhe obedeçam, seja um homem obediente ao Pai do céu, temente a Deus. Aí você vai conseguir conquistar a honra e o respeito que lhe é devido por mérito, entre aspas, né? Porque mérito mesmo a gente não tem nenhum. Não aquele respeito conquistado na base da força e da agressão física, demonstrando uma completa estupidez e ignorância de alma, de conhecimento, de educação. Mulheres querem ser respeitadas. Não relativizem o corpo de vocês, a intimidade de vocês. Jovens querem honrar a Deus com uma verdade absoluta. Seu corpo é templo do Espírito Santo, garota. Portanto, quando o seu namorado tentar tocar nas suas partes íntimas ou mesmo nos seus seios, você tem que dizer para ele que seu corpo é terra santa e para pisar ali tem que tirar a sandália, tem que se humilhar. O se humilhar significa se respeitar. Mas o homem só respeita a mulher que se respeita primeiro, que se impõe limites. Quando você colocar na sua cabeça, garoto ou garota, que não importa o lixo que digam de você aí fora, você se casa virgem porque a sua autoestima e a sua identidade não está ligada a homens diabólicos, satânicos, influenciados pelo lixo da mídia. Não importa o que os seus amigos de 20 e poucos anos vão dizer a seu respeito, se vão duvidar da sua masculinidade, a sua autoestima, assim como a autoestima de Cristo não estava vinculada aos fariseus tratarem bem a Jesus ou não. Jesus não chorou porque os fariseus não o aceitaram. Jesus não deprimiu porque as pessoas o rejeitaram, porque os irmãos dele não. Para com isso. A gente não precisa se deprimir porque as pessoas estão falando. E não, muito pelo contrário. Quanto mais falarem, significa que você está se destacando ainda mais como luz em meio às trevas. E é exatamente esse o seu papel, o meu papel, o nosso papel. Se você puser na sua cabeça, independente da criação que você está tendo, se você puser na sua cabeça que você vai se casar virgem, porque a sua esposa merece isso, porque o seu esposo merece isso, porque Deus pede assim, e que assim seja, acabou, filhinho. A sua autoestima está vinculada a Deus, não às pessoas. E ninguém lhe demove da sua fé. E se você não tem segurança para você falar a respeito de verdades bíblicas com um professor de faculdade,
É melhor você calar a boca e recuar, aceitar a vergonha e admitir que você não domina os conhecimentos bíblicos o suficiente, do que você abrir a boca, ser esmagado, passar vergonha na frente de todo mundo e ainda falar besteira. Deus não precisa de advogados de defesa, Ele precisa de pessoas que vivam por Ele. Essa é a melhor defesa em favor do Evangelho. O melhor argumento em favor do Evangelho é uma família criada aos pés do Senhor, que não abre a boca para dizer que é crente, não. As pessoas olham e veem naturalmente verão isso. A verdade extravasa através de nós. Nós vivemos num mundo líquido, de pessoas líquidas, que trocam de relacionamentos como se estivessem trocando de roupa cada vez que toma banho. No mundo de conceitos relativizados do tipo assim, aqui na minha família a gente se trata assim e acabou, aqui na igreja eu trato do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero, eu me comporto do jeito que eu quero. Tá? Não, filho, aqui é a casa do Senhor. Quando nós estamos reunidos é a casa do Senhor, quando a gente fecha só um templo comum, porque isso aqui é a palavra do Senhor, aberta, meditada, refletida, fechada é um livro qualquer. Igual a qualquer outro, não tem poder nenhum de transformação. Portanto, isso aqui é a casa de Deus quando a gente está aqui dentro, reunido em nome do Senhor. A casa de Deus vai ser a minha casa quando eu me reúno com a minha família, com o meu esposo, ou mesmo sozinho, para fazer o meu culto. E não tem desculpa se você é adventista sozinho dentro da sua casa. Deus não vai lhe desculpar por conta disso no dia do juízo. Não vai. Ele não vai aceitar as suas desculpas dizendo assim, não, senhora, porque eu era adolescente, o senhor entende a cabeça de adolescente? Desculpa, nunca vos conheci, malditos. Apartai-vos de mim. Mas, Senhor, eu só tinha 14 anos. Não tenho o teu nome nas palmas das minhas mãos. Senhor, eu era jovenzinho e tal. Desculpa, teu nome não está aqui na lista de convidados para a ceia, para as bodas do Cordeiro. Não tem desculpa, simples assim. Senhor, é porque eu tinha desanimado da fé no período da pandemia. Filho, você leu lá sobre a minha agonia no Getsemane? Então, eu poderia ter desanimado ali, mas eu fui até a cruz, porque dependia disso a tua salvação. Não venha me dizer agora que uma pandemia te desanimou espiritualmente. Ninguém esfria de uma hora para outra. Nenhuma água esfria instantaneamente. A não ser que você submeta a uma temperatura, a um resfriamento automático, gigantesco, né? Mas aí você teria que usar meios não naturais ou subterfúgios para você fazer isso. Fora isso, seguindo o curso natural das coisas, a água ela vai esfriando naturalmente, ela vai perdendo a temperatura naturalmente quando ela deixa de estar sobre o fogo. Deixe de ler sua Bíblia, prefira Netflix, prefira seu celular, prefira compartilhar lixo na rede social, prefira alimentar seu intelecto com os Whindersons da vida. É porque eu nem sei nome de outros, tá? Eu falo o tempo inteiro do Whindersson porque eu não sei nome de mais ninguém. Essa é a verdade. Eu não suporto Instagram, eu tenho, porque eu tive que abrir quando eu estava trabalhando para Novo Tempo lá na ABS. Odeio o Instagram, de verdade, sem hipocrisia, detesto. Mais ainda Facebook, não tenho saco para rede social. Por que eu tenho? Por conta do meu trabalho. Simples assim. Resultado. Ponha qualquer lixo dentro da sua mente e você vai ser qualquer pessoa. E qualquer tipo de crente também. E a verdade que você defende também vai ser qualquer uma daqui a pouco. É só você dar de cara com uma pessoa que vai lhe esmagar, abrindo a Bíblia e fazer você sair envergonhado. Esse é o mundo líquido em que nós vivemos. Os fariseus relativizaram a verdade. Eles não suportaram Jesus tirar o brilho deles. Jesus ofuscava o brilho deles. Você já sentiu que a sua presença incomoda ou incomodava alguém perto de você, na sua casa, na sua vizinhança, ou mesmo no seu trabalho, quem sabe na sua sala de aula? A pessoa simplesmente não ia com sua cara de graça. Você não sabe a razão, a explicação, você tem sua consciência tranquila de que você nunca fez nada, mas aquela vizinha simplesmente não vai com sua cara, não suporta. Se você tiver a certeza de que as suas atitudes, os seus gestos, o que você fala, a maneira como você se veste, como você cumprimenta a vizinhança,
que se tudo isso que você faz é de modo muito natural e não ofende a Deus, se você está com a consciência tranquila, então só tem uma explicação para ele ou ela não gostar de você, filho. É que a luz ofusca as trevas. Acabou. Mas não é para a gente se exaltar, não. Poxa, eu sou a crente gostosona do pedaço, eu sou o crente gostosão do pedaço. Não. É a luz de Cristo que flui através de nós que ofusca as trevas. Se a nossa consciência não nos acusa. Porque tem crentes que, de fato, são vizinhos insuportáveis, insuportavelmente chatos. Palmatória para o mundo o tempo inteiro. Critica todo mundo, critica todos os adolescentes, todo mundo, todas as mulheres, enfim. Porque eles têm uma fita métrica de santidade, um padrão próprio, e não o padrão da verdade de Cristo, e sai medindo todas as pessoas. Crentes que, como eu disse, formatam um Deus ao molde próprio, de acordo com aquilo que eles pensam, porque os fariseus fizeram a mesma coisa com Jesus. Jesus, a gente vai te matar, por uma razão muito simples. Você não se encaixa definitivamente no nosso padrão de Messias. E por isso a gente vai te matar. Simples assim. E qual é o nosso padrão de Messias? Primeiro que ele vem rico. Ele vem fariseu como a gente. Ele vai ocupar uma das cadeiras aqui do Sinédrio. Ele é um homem muito eloquente, vai falar como nós, porque ele vai ter passado pela academia dos fariseus. Outra coisa, o nosso Messias não se veste como um pobre. Não anda no meio dos pobres e do povo, porque quem anda no meio do povo se parece com o povo. E nós, a própria palavra fariseu em hebraico vem de uma raiz que significa separado. Quando um fariseu, e eu expliquei isso quando eu falei do jovem rico, o jovem rico era um fariseu. Quando um fariseu ia se aproximando de aglomerações ou de multidão, naturalmente a tradição dos fariseus dizia que o povo tinha que abrir espaço, estender o tapete vermelho do Oscar para que aquele fariseu, aquele rabino, aquele saduceu, aquele líder do Congresso chamado Sinédrio, do Supremo Tribunal Federal, pudesse passar. Simples assim. Então, Jesus, deixa eu te explicar, a gente vai te matar por isso. Porque a gente não gosta do que você fala. O que você fala, as verdades que você diz nos incomodam. Nós precisamos de um Deus que amance a nossa autoestima, o nosso ego, que nos elogie o tempo inteiro. Nós precisamos de um Deus que se encaixe dentro do meu molde de vida e goste das músicas que eu gosto. Eu preciso de um Deus que aprove o meu tamanho de roupas. E eu não estou usando aqui o tamanho da minha saia de jeito nenhum como padrão para nada. Eu nem sei se você está vendo o tamanho da minha saia. É porque eu não gosto dos meus joelhos e eu gosto de saia midi. Aprendi com a rainha da Inglaterra. Tá? Desculpa. Então, resultado. Jesus é simples assim. O Leandro Carnal. Leandro Carnal é o ateu mais famoso do Brasil. Sociólogo, filósofo, professor universitário, foi católico durante muito tempo, mas depois de muitas coisas que ele disse que observou dentro da família dele, ele se tornou um ateu ferrenho, um inimigo de Deus. Mas ele disse uma coisa, eu estava lendo há 2 anos atrás, eu li uma entrevista dele para uma universidade aí, ele sendo entrevistado por universitários, ele disse assim, os evangélicos de hoje customizam Deus para si. E o que é customizar? É criar um Deus que se molde ao seu próprio costume e seus padrões. E ele falou assim, o Deus, o Jesus do Novo Testamento é o Jesus lá do livro de Filipenses, eu sempre confundo se é Filipenses ou Colossenses. Aquele que, assumindo a forma de Deus, não julgou ser igual a Deus, né? Não teve esse orgulho, essa vaidade, mas ele se despojou da sua divindade para assumir a forma humana. Tá? Isso em grego é kenosis, esse se despojar em grego significa kenosis. E aí ele falou assim, os cristãos evangélicos de hoje vivem a anti-kenosis. Eles customizam Deus para si mesmos, um Deus que se amolde ao próprio padrão de vida, um Deus que se encaixe nos gostos deles mesmos. E eles não se esvaziam de si mesmos para se encherem de Deus. Eles se esvaziam de Deus para se encherem de si mesmos. O oposto de Cristo, que se esvaziou da divindade para assumir a forma da humanidade. E quando a gente relativiza as coisas, a gente se esvazia de Deus para assumir a forma do lixo que o mundo dita, das regras que o mundo diz,
das filosofias, das bandeiras que o mundo defende. Nós temos que defender até a morte o direito do homossexual. E eu tenho muitos colegas homossexuais. Defendo o direito deles o tempo inteiro. Os trato como homens. Defendo o direito deles. Mas eu não estou dizendo que eu os trato como homem para pirraçar. Não, eu olho para eles como homens e eu os trato assim. Eles sabem que eu os respeito, mas eles também sabem exatamente o que eu penso a respeito da homossexualidade. Mas o que eu penso não me dá o direito de sair chicoteando as pessoas. Ele pensa diferente de mim. E Jesus exige que eu respeite isso. Mas as pessoas precisam saber que nós não relativizamos as verdades de Deus. Que nós não estamos customizando um Deus que se adequa e se encaixa ao nosso perfil. Que enquanto adventistas do sétimo dia, nós dizemos que temos uma verdade para dar ao mundo. Mas a verdade é que muitas vezes nós estamos customizando, relativizando essa verdade para se adaptar e se encaixar à cultura em que nós vivemos. E a gente corre um sério risco de diluir a verdade em água com açúcar, tornando digerível para o mundo aí fora. E essa verdade vai acabar perdendo a essência. Ao invés do puro suco de uva, nós teremos um kisuke, aquele pozinho misturado, que não tem graça nenhuma, que é falso. Lembremos sempre de Eva. Eva foi levada pela relatividade da mente dela. O apelo do Espírito Santo para você nessa noite, para mim nessa noite, no dia que se segue para nós, as verdades de Deus são absolutas e eternas. Não podem ser relativizadas. Não existe cristianismo sem cruz. A cruz é para todo mundo, da criança ao idoso. Passa pela adolescência, passa pela juventude. Em cada fase a gente tem uma cruz para carregar. Mas jamais relativiza as verdades de Deus e os princípios que lhe foram ensinados. É só assim que a gente vai conseguir assegurar a nossa salvação e nos proteger do mundo. Ore comigo agora. Eu vou pedir a você que pense aí na tua vida. Eu não sei o que você fez hoje, eu não sei o que você fez na tua vida para trás. Mas pode ser que em algum outro momento da sua vida você tenha negado Jesus, como também eu já tive. Tenha negado Jesus de alguma forma, como Pedro fez. E tenha customizado um Jesus como os fariseus queriam. Um Messias que se encaixasse dentro dos padrões deles. E tenha negado a Jesus na sua maneira de falar, lá no baba que você jogava, na maneira como você torce pelo futebol, na maneira como você come, até se recusando a orar em público na hora da refeição, quem sabe, você tenha negado a Jesus, tenha relativizado a verdade, tranquilo de que Deus vai entender qualquer coisa. Deus entende tudo? Entende sim, filho. Deus entende que muitas vezes a gente tem vergonha do Evangelho e Cristo disse que aquele que tiver vergonha dele aqui, ele também se envergonhará dessa pessoa quando ele voltar. Senhor, que a verdade da Tua palavra, Senhor, reine poderosamente nos nossos corações. Especialmente no coração, Senhor, dessa juventude. No início de suas vidas quase que adultas, talvez alguns já adultos, Senhor. As tentações para eles não são piores do que para nós. A diferença é que na idade deles os hormônios falam muito alto, bagunçam com as emoções e interferem muito no comportamento e nos sentimentos. É só essa a diferença. Porque tentação sempre vai ser a tentação em qualquer fase da nossa vida. E em qualquer fase da nossa vida, o Senhor disse a mesma coisa. Não sereis tentados além das vossas forças. E a verdade vai ser sempre uma. É aquela que também é o caminho, que também é a vida, é Jesus Cristo. E se até hoje, Senhor, temos te negado na nossa vida, temos negado a Tua verdade no nosso viver, por favor, nos perdoe em nome de Jesus. E nos ajude a não ter vergonha do Teu nome aí diante de quem quer que seja. E solidifica os Teus princípios dentro do nosso coração. Em o nome de Jesus, Pai. Amém.